Evangelho de Mateus 4, a partir do versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Agora, em Gálatas, capítulo 2, carta de Paulo aos Gálatas 2, apenas o versículo 9, diz assim a palavra. Vou ler o 8 também. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Quero que você observe aqui esses três nomes, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez, suplicamos ao Teu bendito Espírito Santo que abra os céus para nós, conceda-nos, ó Pai, espírito de sabedoria e de revelação, para vermos algo mais de Cristo, para contemplarmos toda a realeza do nosso Rei. Aquele que governa todas as coisas, está em todos os lugares, está habitando no interior de todos aqueles que foram crucificados com Ele, mortos com Ele, sepultados com Ele, ressurretos com Ele, e que está numa posição que Tu nos colocaste, assentado nos lugares celestiais, nele mesmo. Pai, nessa noite, abre os céus para nós e faz-nos enxergar, ó Pai, a Ti, toda a realidade que é o Teu Filho, e que Teu Espírito interprete a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, vocês se lembram, fazer uma rápida aqui retrospectiva. Domingo passado nós vimos sobre aqueles 4 ministros do Novo Testamento. Tiago, Pedro, que nós analisamos, e faltou Paulo e João. Nós vamos analisar sobre essas duas colunas. Observe que quando o apóstolo Paulo fala sobre Tiago, Cefas e João, que esses três aqui, juntamente com o apóstolo Paulo, eram também reputados colunas. Colunas da casa de Deus. Então os alicerces já haviam sido lançados, e eles edificaram sobre esse fundamento, que é um fundamento apenas, Cristo. Não existe outro fundamento. Então, nós vimos que Tiago, que ele não escreveu nenhum livro. Muitos atribuem esse Tiago aqui, talvez por uma ignorância, que o apóstolo Tiago escreveu Tiago. Não, a carta de Tiago não foi escrita por Tiago apóstolo. Foi escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Irmão de sangue. Mas Tiago, apóstolo, o Senhor então o separou para que ele então fosse o primeiro apóstolo mártir. Primeiro apóstolo. Nós sabemos que o primeiro que morreu, martirizado, foi Estevão, lá em Atos capítulo 8. Capítulo 7, ali depois daquele lindo sermão. Então aqui, por que então o Senhor separou Tiago para que ele fosse o primeiro mártir? Para que então o Senhor estava mostrando para nós que a vida cristã
ela começa essencialmente para um crescimento, para um amadurecimento, é necessário sofrimento. Nós, irmãos, infelizmente, nós não gostamos de sofrer. Irmãos, sempre na vida cristã autêntica, genuína, ela envolve muitas vezes sofrimento. O sofrimento ele tem uma tendência de nos purificar. O sofrimento vem mostrar o quanto que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. O sofrimento vem tirar todas aquelas escórias, toda aquela mania nossa de grandeza. O sofrimento ele nos quebranta. O sofrimento faz muitas vezes nós colocarmos a boca no pó. Então Deus o Pai separou Tiago, que foi o primeiro mártir dos apóstolos. Muito interessante, porque ele não escreveu nenhum evangelho, nenhuma carta. Então ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, né, ao fio da espada, em Atos 12, versículo 1 e 2, que está escrito, onde ele foi ali então morto. Mas irmãos, então o Senhor queria mostrar com isso que a vida cristã, ela envolve muito sofrimento, e que importa nós entrarmos no reino através de muitas tribulações. Então, só que na nova criatura, no Filho de Deus, todo sofrimento tem uma finalidade de nos aperfeiçoar. 1 Pedro 5,10 ele diz assim: ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então o sofrimento da nossa vida são bênçãos que nos ajudam a crescer no Senhor. Então depois o Senhor chamou Pedro. Pedro, vocês se lembram depois que ele teve aquela linda visão de Cristo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, em resposta àquela pergunta que o Senhor havia perguntado para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então o Senhor revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E um detalhe muito importante, irmãos: o nosso amado Senhor, Ele ama ser chamado de tu és. Tu és. Porque sempre Ele é revelado como o eu sou. Se Ele foi revelado a nós como eu sou, então podemos proclamar, professar, confessar: tu és o Cristo do Deus vivo. Estão me compreendendo? Isso é muito importante, chamá-lo de tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o meu pão, tu és a minha alegria, tu és o meu amor, a minha redenção, tu és a minha santificação, tu és a minha vida, tu és tudo para mim, Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele ama ser chamado de tu és. É um reconhecimento nosso para com Ele. Aí depois, em Mateus 16, versículo 18, vocês se lembram que o Senhor Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, uma pequena pedra, uma brita, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e eu vou dar para você as chaves do reino de Deus. E tudo que você, Pedro, ligar na terra, terá sido ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então, o apóstolo Pedro, ele toma as chaves do reino. Claro que o reino de Deus começa ali com Pedro. E a primeira porta que ele vai abrir, então, é ali em Atos 2, naquele lindo sermão onde 3.000 pessoas se agregaram ao Senhor, se uniram ao Senhor. Então ele abriu em primeiro lugar a chave para os judeus adentrarem o reino de Deus. Então ele abriu, ele tem as chaves. Aí depois então ele abriu também para os gentios, em Atos 10, ali na casa de Cornélio, né? Então ali mais um grupo de pessoas foram regeneradas, foram salvas. Então ele abriu as portas, porque ele tinha chave. Então começou com Pedro. A igreja começou com aqueles 120 irmãos, mas Pedro foi aquele que primeiro abriu as portas do reino, porque foi-lhe concedido a chave para os judeus e também para os gentios. Então, irmãos, o apóstolo Pedro, ele abria as portas e as pessoas entravam na realidade do reino. Mas é interessante que o apóstolo Pedro não mais tratava com aqueles que estavam dentro. Pedro, ele trata do novo nascimento. Você vai ver na sua primeira carta, 1 versículo 23, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Então ele abre, tá bom, ele fala de regeneração, né? Mas o apóstolo Paulo, você nunca vai ver a Paulo falando sobre o novo nascimento. Paulo foi chamado pelo Senhor como uma outra coluna da igreja, né? Quando vocês se lembram quando Judas traiu o Senhor, que ele se suicidou, que foi morto? Interessante que os discípulos, Pedro, eles escolheram, lançaram sorte entre dois lá, separaram, sem pedir a direção do Senhor também, então eles escolheram Matias. E Matias, lançaram sorte de Urim e Tumim, e lançaram sorte, caiu sobre Matias. Mas Matias, a partir daquele momento, não é mencionado o nome de Matias no seu apostolado. Por quê, irmãos? Porque ele não foi chamado pelo Senhor, mas quem o escolheu foram homens. Olha, Pedro escolheu, fizeram Urim e Tumim, depois oraram ao Senhor pedindo para que o Senhor o abençoasse. O Senhor nunca vai fazer isso, irmãos. Então eles fizeram aquela oração preliminar, ó Senhor que conhece os corações, porque segundo a visão de Pedro e também dos discípulos, eles tinham uma necessidade de ter um outro apóstolo. Mas irmãos, Matias não foi usado pelo Senhor para cumprir esse ministério apostólico. Então o Senhor chamou um fora de tempo, o apóstolo Paulo, para ser inserido, porque o apóstolo Paulo, o Senhor iria usá-lo como a terceira coluna, terceiro ministro do Novo Testamento, para a edificação da igreja do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai tratar de muitas coisas dentro da vida da igreja, naquilo que concerne a organização, naquilo que concerne a casamento, naquilo que concerne a mesa do Senhor, tudo que concerne a casa de Deus. Estão me compreendendo? Então, se nós formos analisar, Tiago vai falar do sofrimento. Pedro, ele não vai tratar de outra coisa a não ser do reino, entrada das pessoas para o reino. E o apóstolo Paulo vai tratar daqueles que estão dentro para a edificação da vida da igreja do corpo de Cristo. Vocês se lembram quando o Senhor então chamou o apóstolo Paulo para ser uma dessas colunas, coluna e baluarte da verdade? Então ele disse para Ananias: olha, você vai lá na rua tal, você vai lá, encontre lá, tem o meu filho, ele está orando. Está orando. E quando então, vocês se lembram que Ananias chegou, ele falou algo muito interessante para o apóstolo Paulo. Quer ver só? Abra aqui a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, vamos analisar isso aqui com bastante cuidado. No versículo 15 e o 16. 15, 16 e o 17. Porque Ananias estava um pouco preocupado. Ele dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, esse Saulo aí, talvez o Senhor não saiba, é aquele que anda perseguindo os cristãos. Ele pegou carta dos sumos sacerdotes e autorização para perseguir, para bater, até para matar. E aí o Senhor diz assim para Ananias no versículo 15, Atos 9, 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então o Senhor disse isso aqui. Agora veja aqui, versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, olha o que ele disse aqui para Saulo, que seria depois o apóstolo Paulo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Então quando Ananias disse aqui para Saulo, Saulo, irmão, sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Aqui as inimizades, elas tinham se acabado. A visão que Ananias tinha daquele Saulo, perseguidor da igreja, agora ele pôde chamar por revelação do Senhor, porque o Senhor disse assim: este Saulo vai ser para mim um instrumento para levar o meu nome.
né, aos gentios. Eu vou mostrar para ele quanto que importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias o considerou Paulo como irmão, dizendo que não tem mais inimizades agora. Você é meu irmão, Saulo, irmão. Que palavra doce. Agora é interessante, vocês se lembram que o apóstolo Paulo, o Saulo, ele perseguia a igreja, os irmãos ali, os cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Interessante que ele fez muitos daqueles do caminho a sofrerem, porque, irmãos, não foi o Espírito Santo quem nominou o povo de Deus de cristãos, foi em Antioquia, foi o mundo que deu um nome para nós cristãos de cristãos, porque em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Até então o Espírito havia dado este nome para eles, os do caminho, com letra maiúscula, os do caminho, seguidores de Cristo, né? Mas interessante que o apóstolo Paulo, quando o Senhor o chamou, disse para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto que importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, muitas vezes nós focamos no apóstolo Paulo, o sofrimento que ele teve, o sofrimento de que ele apanhou, que ele foi fustigado com varas, que ele passou terríveis tempestades naquele navio que veio a naufragar, que todos foram salvos. Que o apóstolo Paulo, irmãos, chegou a uma circunstância da vida dele que ele se desesperou da própria vida, ficou perplexo, sem nenhuma saída. Então ali, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele vai explicar por que isto ocorreu, para que sobre ele pesasse ali, ele estava sobre a sentença de morte, para que ele não confiasse nele mesmo, na carne, mas no Deus que vivifica, que ressuscita os mortos. Então era sentença de morte, perplexidade. Paulo não tinha mais saída, então ele pôde ganhar essa experiência. Era para nós não confiarmos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita então os mortos. Agora, irmãos, eu creio que um dos maiores sofrimentos do apóstolo Paulo foi para a edificação da igreja do corpo de Cristo, porque era Cristo em Paulo, era Cristo, todo o amor de Deus estava ali sendo revelado a Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um implantador de igrejas, por onde quer que ele passava, aqueles irmãos que se reuniam, tinham muitas dúvidas, ele reunia aqueles irmãos e trazia direção para eles de Cristo. E a preocupação do apóstolo Paulo era com todas as igrejas, assim como o Espírito Santo, a preocupação dele é com todas as igrejas, não é com todas as igrejas denominacionais não, é com o corpo de Cristo, com aqueles que de fato são habitados pelo Senhor. Essa é a preocupação do Espírito Santo. Porém, o Espírito do Pai usou o apóstolo Paulo para ter este zelo. Ele disse muitas vezes: porque zelo por vós com o zelo de Deus. Ou seja, Deus cuida de vocês usando toda a minha estrutura. Imagina como que sofria o apóstolo Paulo. Irmãos, quantas dores de parto o apóstolo Paulo sofreu na sua vida, a ponto dele passar noites e noites inteiras orando por cada um daqueles irmãos, aqueles irmãos que eram distraídos de Cristo, aqueles irmãos que de fato não avançavam no Senhor. Isso fazia o coração do apóstolo Paulo sangrar mais do que aquelas chibatadas. Então ele sofria, porque, irmãos, um sofrimento interno, sofrimento por amor é terrível. Um tempo atrás eu conversei com uma família, que havia passado por uma tragédia. Muitos membros da família foram ceifadas. Irmãos, e como aquela família sofria. Que desespero, irmãos. Quando você chega para uma família que parece que não tem mais nenhuma esperança, tudo acabado, o que você vai dizer para eles? Como um médico ali no Paraná, a esposa dele, uma jovem esposa, assim que ela acabou de dar à luz, 24 anos, ela veio a óbito. E aí ligaram para nós ir falar com esse médico. O que você falaria para esse médico? Que nasceu a sua filhinha, mas a mamãe tinha morrido. O que você falaria para esse médico?
Imagina o sofrimento deste homem. Só peguei, não temos palavras, só dei um abraço, dei um beijo nele e disse: olha, eu te amo, vamos chorar juntos, não tenho o que fazer, né? Mas, irmãos, como o apóstolo Paulo sofria, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do seu sofrimento. Abra aí em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, vamos ler aqui o versículo 24. Observe aqui, irmãos, que sofrimento sofria este querido e amado apóstolo Paulo. Colossenses 1:24, a Bíblia diz assim, preste atenção aqui. Primeiro ele vai falar de toda a obra da libertação em Cristo, mostrando toda a obra da cruz, mostrando todo o processo, indicando que Cristo tinha que ter a primazia em todas as coisas. Aí ele chega aqui no versículo 24, ele diz assim, olha: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Está vendo aqui, irmãos? Imagina como o apóstolo Paulo sofria, mas aqui ele fala uma coisa absurda para nós. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você acha que isso tem cabimento, irmãos? Como que alguém pode ter regozijo no sofrimento? Parece que é algo como que impossível. Parece que é uma loucura. Se você falar para o ímpio, ele não vai acreditar. Não, isso não existe. Como que uma pessoa pode sofrer e se regozijar em meio à sua tribulação? Mas o apóstolo Paulo, ele sofria por causa da noiva do Cordeiro. Da noiva do Cordeiro. E ele diz assim, olha: da qual me tornei ministro de acordo com uma dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Então, todos os recursos espirituais que o Pai iria prover pela igreja, passava pela vida do apóstolo Paulo. Imagina, irmãos, quando nós lemos as cartas de Paulo, 13 cartas, muito lindas, muito maravilhosas e preciosas, edificantes, mas nós não podemos esquecer que ele viveu todo esse contexto, ele viveu toda esta realidade em si mesmo. Era Deus operando em Paulo, levando Paulo para lá, levando Paulo para cá, e Paulo dizia o seguinte: eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, eu sou um cativo dele, eu sou um escravo dele. Irmãos, Cristo levava Paulo para Antioquia, para Jerusalém, levava Paulo nas suas viagens missionárias, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. Sempre ele dizia o seguinte: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, usa-me para a tua glória. Então o Senhor podia levar Paulo para lá, trazer Paulo para cá, impedir Paulo de ir para determinado lugar, levava Paulo para outro lugar, mas nunca foi contra a vontade do Paulo. Então Paulo podia dizer: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, como sofria este querido, amado irmão Paulo, porque ele se tornou ministro, é um dos ministros. Primeiro foi Tiago, depois foi Pedro, e agora o apóstolo Paulo, para arrumar aqueles que adentraram na realidade do reino. O apóstolo Paulo começou o processo de edificação, ser aquele dispenseiro da parte de Deus, como que Paulo pegava todas as coisas da dispensa do Pai, para então passar para a vida da igreja do corpo de Cristo. Isso ele disse muitas vezes, depois a gente vai ver aqui na carta aos Efésios também. Então, versículo 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha que tamanho a responsabilidade, irmãos. Será que hoje o Senhor Jesus poderia contar comigo e com você? Para nós dar prosseguimento à obra que ainda não está terminada, para a edificação da igreja. Irmãos, nós somos muito negligentes. Irmãos, quem que nós estamos edificando, irmãos?
Quem que nós estamos levando a Cristo? Neste ano que está se findando, este ano de 2018, quantas pessoas você levou a Cristo? Mas nós temos muito discurso, né? Nós somos tão espirituais, né? Tão espirituais que nós não podemos nem chegar perto das pessoas, podemos tocar naquelas pessoas. Irmãos, Ele tem nos chamado e nos confiado uma responsabilidade. Nós temos muito blá blá blá, mas o que falta para nós é realidade espiritual, é amor pelo Senhor. Consequentemente, Deus vai nos mostrar aqueles que são deles para nós pregarmos e trazermos para dentro da realidade espiritual, né? Vocês sabem, eu também sei, nós temos conhecimento de quantas e quantas pessoas estão perdidas dentro dos templos evangélicos. Teu irmão do passado, ele disse o seguinte: o maior campo missionário é para nós pregarmos para os crentes que precisam de salvação. Imagina só, que grande verdade disse este irmão: crentes que precisam de salvação. Crentes que estão redondamente iludidos, enganados dentro dos templos evangélicos, sem nenhuma realidade espiritual, sem nenhuma vida, entende? Mas Deus então chama o apóstolo Paulo para essa finalidade. E aí, como que ele vai edificar a igreja? Como que Paulo seria um instrumento nas mãos do Senhor para edificar? Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Então Deus, o Pai, revela para Paulo todo o seu mistério. Aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 26, olha: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Irmãos, quantos séculos, quantos 1000 anos esse mistério estava oculto, escondido, mas que agora, olha só, o prosseguimento desse versículo: agora, todavia, se manifestou aos seus santos, ou seja, agora foi revelado aos seus santos. Aí ele vai mostrar que mistério que é esse, aos quais Deus quis dar a conhecer. Irmãos, o nosso Pai quis que fosse conhecido. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o apóstolo Paulo veio trazer a revelação deste mistério que é Cristo. Cristo em vós, que seria então a esperança da glória. Ele continua dizendo no verso 28, o qual nós anunciamos. O que Paulo anunciava? Doutrina. O que Paulo anunciava? Você tem que orar demais? O que Paulo anunciava? Você tem que ler mais a Bíblia? Não, ele anunciava, o qual nós anunciamos o mistério revelado que é Cristo. Irmãos, nós temos que levar as pessoas em primeiro lugar a crer em Cristo. Consequentemente, a obra consumada do Calvário é que nós primeiro pregamos a obra de Cristo. Nós primeiro pregamos a cruz. Totalmente errado. As pessoas vão ficar com uma cruz sem o Cristo. Paulo, ele diz assim: nós pregamos o que? A cruz e Cristo? Nós pregamos a Cristo crucificado. Primeiro é Ele é quem vai nos crucificar. Ele é quem realizou a obra. Nós não podemos inverter os valores. Tem tantas pessoas que estão tão mecanizadas com a mensagem da cruz que não tem esse discernimento. Se você não crê na cruz, você está perdido. Se você crê na cruz, um pedaço de madeira não atrai ninguém. Um pedaço de madeira não resolve o problema de ninguém. O que resolve é Cristo. Aí sim, a obra consumada no Calvário. Pregamos a Cristo e este crucificado. Aí fala da sua obra. Mas primeiro é a pessoa. Lembra qual que era a pregação da igreja primitiva em Atos 5:42? Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que as pessoas precisam é de Cristo e aquilo que Ele fez no Calvário.
né? Então isso é maravilhoso. Então olha só aqui, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra aqui, perfeito, significa teleios no grego. Teleios é maduro. Então, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Vocês observam que o apóstolo Paulo está tratando da casa de Deus, da igreja, levar homens e mulheres perfeitos em Cristo, maduros em Cristo Jesus. Isso é precioso. Agora, versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, nós não gostamos dessa palavra aqui, esforço, afadigo, suor, né? A ideia aqui que parece suor, mas Paulo, ele se afadigava, se esforçava, por quê? Porque a graça, ela não faz suar. Diferente daqueles que se esforçam e suam, olha aqui o quanto que eu estou fazendo. Isso é um esforço. Esse tipo de suor Deus não quer. Mas Ele quer aquela graça que trabalha em cooperação comigo. Paulo fala assim, 1 Coríntios 15, versículo 10. Abra lá a tua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Aqui, irmãos, ele retrata algo tão maravilhoso para os nossos corações. Nós vamos ver que a graça e a responsabilidade trabalhavam juntos na vida do querido apóstolo Paulo. Primeiro ele diz assim, olha, 15 versículo 10, mas eu vou ler o 9 também para a gente ler o contexto. Diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando foi que o apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Deus? Ele perseguiu os discípulos de Cristo. Ele estava perseguindo o próprio Cristo. E ele disse assim lá em Zacarias, quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Imagina só, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele ficou cego, quando ele caiu do seu animal, viu aquele clarão, teve uma visão de Cristo, de repente aquela voz, ele diz para Saulo, 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 por que me persegues? Será que o apóstolo Paulo ficou ali confuso? Será que Saulo ficou confuso? Puxa vida, espera aí, irmãos, ali apóstolo Paulo, ele teve tantas visões. Primeiro que Paulo entendeu quem ele era, Paulo entendeu quem era o Senhor Jesus, e Paulo entendeu quem era a igreja, o que era a igreja. Porque essa voz, Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas eu não estou perseguindo a ti. Paulo entendeu que ele, perseguindo os discípulos do Senhor, perseguindo a igreja do Senhor, estava perseguindo o próprio Cristo. Compreende? Então ele teve aquela visão linda do que era a igreja. Porque, irmãos, o nosso Pai Celestial, ele é muito prático. Para ele nos usar, primeiro ele vai mostrar toda a realidade daquilo que nós precisamos saber, para depois operar em nós, através de nós. Primeiro ele opera em nós, para depois estar operando através de nós. Então, Paulo diz assim, persegui a igreja de Deus. Agora, olha o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu. Mas agora presta atenção aqui, irmãos, isso é fundamental que nós saibamos. Não eu, mas a graça de Deus em mim, é isso que está escrito aí? Não, comigo. Ou seja, a graça de Deus estava cooperando comigo. Era Paulo fazendo, mas sendo sustentado pela graça. Não eu, mas a graça de Deus cooperando comigo. A graça era um suporte para a vida do apóstolo Paulo, entende? Ele fazia, mas era a graça de Deus em Paulo. Agora, irmãos, infelizmente, muitos, talvez por negligência, atribuem a sua negligência à graça. Mas eu estou na graça, agora está tudo bem, está tranquilo, aconteça o que acontecer.
estou ótimo, já fui regenerado, estou na graça. Faz ali as suas picaretagens, mas eu estou na graça. Não tem nenhum problema, irmãos. Não é essa graça que opera dessa forma. A graça sempre vai cooperar conosco em todas as coisas para a edificação do corpo de Cristo, a vida da igreja. Então, Pedro, ele abriu o reino para os judeus e gentios, ou seja, ele trouxe para dentro não apenas da igreja, mas para dentro do reino. Agora, a partir de daí, agora Paulo, ele vai aqui de alguma maneira trabalhar na edificação desse povo, que adentraram o reino, que tiveram a entrada. A gente pensa que a igreja é a consumação de tudo, não é. Lá no Pentecostes, nós que cremos no Senhor, aqueles discípulos e nós também que cremos, nós fomos jogados para dentro de um corpo. Mas não apenas isso, irmãos. Lá no Pentecostes também nós entramos na realidade do reino de Deus. Igreja e reino não é a mesma coisa. Nós somos o corpo de Cristo, mas nos foi legado o reino. O reino, toda a realidade do reino, porque é nosso. Faz parte da nossa herança também. Então nós temos o reino, que foi colocado dentro de nós. Então o apóstolo Paulo foi separado para o Senhor, para trazer edificação para esses irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai cuidar sempre dos interesses da casa de Deus. Abra aqui em 1 Coríntios mesmo, capítulo 3. Olha só o versículo 10. 1 Coríntios 3, versículo 10. Vamos ver com bastante cuidado aqui alguns versículos. Ele diz assim: sempre era um dependente da graça na edificação da casa de Deus, que é a igreja. Diz assim, 1 Coríntios 3,10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Agora presta atenção: porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo lançou o fundamento para que outros edifiquem sobre este fundamento. Não pode existir na vida cristã outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Agora veja o versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, quem são aqueles que vão receber a recompensa? É que vai edificar sobre o fundamento que é Cristo, com ouro, com prata e pedras preciosas. Mas e se você de repente edificar sobre o fundamento com madeira, feno e palha? O que vai acontecer? Você que já creu no Senhor, muitos aqui falam que perde a salvação. Não é esse sentido, porque ele diz aqui no versículo 15, olha: se a obra de alguém se queimar, porque certamente foi edificado com madeira, feno e palha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele não está dizendo aqui que vai perder a salvação, vai perder, sabe o que? Os galardões, vai perder as recompensas, mas não a sua salvação, porque ele edificou sobre o fundamento madeira, feno e palha, onde ele deveria edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. Ouro fala da natureza divina, prata fala da redenção de Cristo, e as pedras preciosas falam do trabalho da cruz. Então, quando nós edificamos sobre o fundamento aquilo que ele é divino, então nós vamos receber a recompensa. Mas eu vou edificar, eu penso que é dessa maneira, eu não concordo com isso. Você vai edificar sobre Cristo madeira, feno e palha. Quando vier o fogo, a sua obra vai se queimar, mas você vai ser salvo, como que através do fogo. Entende? Não é que você vai perder a salvação. Esse dano que você vai sofrer é a perda das recompensas, a perda dos galardões.
Então, irmãos, Pedro traz para dentro do reino material cru. O apóstolo Paulo vai trabalhar nesse material cru, vai trabalhar na edificação da casa de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Isso é tão precioso que a gente saiba disso. Porque ser salvo não significa somente entrar na igreja, mas também entrar no reino, em toda a realidade do reino. A carta de Paulo aos Efésios, que segundo alguns estudiosos, é a carta destinada à edificação da igreja, do corpo de Cristo. Naquela carta ali, fala da edificação dos irmãos e das instrumentalidades que ele vai usar para edificar a igreja de Cristo. Vamos lá para Efésios, abra no capítulo 2, Efésios capítulo 2, vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 16, muito interessante nós atentarmos para essa verdade da palavra. Uma carta para cristãos maduros, Efésios 2, a partir do verso 16. Então Paulo aqui, ele está, desde o versículo 1, ele vem tratando sobre quem nós éramos, aquilo que nós somos em Cristo Jesus, fala da obra da cruz, da nossa morte, da nossa ressurreição com ele, e aí chega no versículo 16, ele diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, a cruz, a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam pertos. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Não existe outra maneira de chegar a ele, ter acesso ao Pai, se não for por ele. Entende? Agora o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Nós pertencemos a esta família celestial. Agora olha o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. Nós somos edificados sobre este fundamento que é Cristo. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora olha o 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados, gerúndio, presente contínuo, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, mas você já não é uma nova criatura? Você já não morreu e ressuscitou com Cristo? Sim, mas agora como e quando que vamos ser edificados? É juntos. Deus, ele vai edificar esta casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Então, você e eu somos pedras que saímos da rocha. Estão me compreendendo? Então, quando nós temos o maior prazer em nos reunir como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós vamos ser edificados juntos. Uma pedra fora dessa edificação, ela não está sendo edificada. Ela é uma pedra, está lá uma pedra, isolada. Igual você de repente fala assim, olha, vamos lá ver a minha casa. Você limpou seu terreno, passou a máquina e limpou bem limpinho e colocou ali areia, o cimento, um monte de pedra, um monte de tijolos, fala, essa aí é a minha casa. Não, a tua casa não é esse monte de pedra, ela tem que ser edificada. Então você tem que pegar o cimento, você tem que colocar tijolo em cima de tijolo, aquelas pedras, vai ser edificada. Assim somos nós, irmãos, estão me entendendo? Porque se nós, de fato, almejarmos e desejarmos estarmos juntos, é aqui que Deus vai depositar nos seus membros, do seu corpo, todo o suprimento necessário para a nossa edificação. Porque veja aqui, no qual também vós, não é singular, plural, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se nós não temos o desejo de vivermos em unidade, nós não temos identidade do que é a igreja. Nós somos só prosélitos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos na igreja A, ou B ou C, procurando coisas. Isso significa que não temos identidade. Então, aquele que passou pela cruz, foi batizado dentro de um corpo e vai ser edificado junto. Vira a sua página aqui, Efésios capítulo 3. Observa aqui como que ele vai usar as bases para edificação. Presta atenção que não é falando de uma forma singular, mas de uma forma plural. Efésios 3,
versículo 17, ele diz assim, no 16 fala, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no teu coração, no vosso coração, falando de muitos, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos. Está vendo a importância de reunir, irmãos, como igreja? Qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Está vendo que o apóstolo Paulo trata da edificação da igreja, e ninguém é edificado sozinho. Você pensa que consegue viver a vida cristã sozinho, que você não consegue. Se você falar, não, eu consigo viver a minha vida cristã sozinho na minha casa, você está iludido. Satanás já conquistou a sua mente, já enfiou um dardo ali atravessado, que você está sendo um cristão, vamos supor, se é cristão, um idiota, porque não existe edificação saudável fora da igreja, o corpo de Cristo. Só que Satanás já colocou na mente das pessoas que ir à igreja é ser edificado. Não é. A igreja se reúne para sermos edificados juntos. Entende, irmãos, a importância de estarmos juntos? Você entende aqui a importância para que o apóstolo Paulo foi separado? Foi para essa finalidade, irmãos, para ele cuidar da igreja de Deus. Muito interessante. Capítulo 4 de Efésios, olha que lindo. Aliás, no capítulo 3, versículo 8 ainda, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme, essa palavra multiforme no grego é multifacetadas. A igreja, ela tem como que muitas cores, tem muitos talentos, tem muitos dons, e através desses dons é que Deus vai edificar a sua igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Agora no capítulo 4, versículo 12, veja aqui como que o apóstolo Paulo vai tratar isso. Versículo 11 ele vai dizer aqui daqueles que ele tem levantado, e o 12 ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não um individual, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo, irmãos? Por que o apóstolo Paulo foi separado? Para cuidar da igreja de Deus, naquilo que concerne a sua edificação. Isso é tão precioso, irmãos, isso é maravilhoso demais. Agora, um detalhe aqui importante. Tem mais versículos aqui, abra por favor, em Colossenses, que é uma carta também, pano de fundo aqui, Efésios, capítulo 2, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Paulo não trata de outra coisa a não ser da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Ele diz assim, olha, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Como que nós recebemos a Cristo? Pela fé. Então andai nele pela fé. O justo vai viver pela fé. Agora Paulo fala assim no verso 7, nele radicados,
que é radicados? Enraizados. Porque Gálatas 1,4 fala que quando Cristo morreu na cruz, nos incluiu no seu corpo, Ele nos desarraigou deste mundo perverso. E as nossas raízes foram plantadas em Cristo, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Agora Colossenses 3,10 diz assim: e vos revestistes do novo homem. Quem que é este novo homem? É o novo homem corporativo, aqui a igreja. Revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então Paulo, não apenas aqui em Colossenses, Filipenses, Efésios, ele vai mostrar isso, mas Paulo estava tão envolvido com a igreja, quando ele escreveu para o seu pupilo Timóteo, ele também passou algumas orientações de como Timóteo deveria proceder na casa de Deus. Abra lá em 1 Timóteo, irmãos, capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo 3, verso 14. Olha que interessante. Preste atenção aqui, irmãos. Paulo estava tão envolvido com a edificação do corpo de Cristo, que até mesmo escrevendo para Timóteo, ele passa muitas orientações sobre a edificação da casa de Deus, sobre organização, sobre casamento, sobre a mesa do Senhor. E aqui ele chega no versículo 14 do capítulo 3, ele diz assim, 1 Timóteo 3,14: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí ele já volta para Cristo, versículo 16: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual que é esse mistério da piedade, irmãos? Ele diz assim: aquele que foi manifestado na carne. Jesus se fez carne, foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, ele veio da glória, mas ele está voltando para a glória agora com muitos filhos, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus veio, ele veio como uma natureza divina que ele tinha, se fez carne e ganhou uma natureza humana também. Duas naturezas que caminhou com o Senhor Jesus inseparavelmente, harmonicamente. O Senhor Jesus nunca teve dificuldade com a natureza humana dele. Elas caminhavam harmonicamente, entende? Então, nós nascemos com a natureza humana, adâmica. Mas quando então nós cremos em Cristo, Ele crucifica a nossa natureza pecaminosa de Adão e vem para dentro de nós. Nós temos uma natureza humana e também uma divina. Cristo tinha uma divina e ganhou uma humana quando se encarnou. Nós éramos humanos, agora nós somos divinos. Nós éramos carnais, agora somos homens e mulheres espirituais. Está me entendendo? Por isso que ele fala, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas o homem carnal, ele não aceita, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são coisas loucuras, são coisas loucuras. Então, esse aqui é a terceira coluna, irmãos, terceiro ministro, o apóstolo Paulo. Tínhamos muitas coisas para falar dele, mas eu quero falar de uma outra pessoa aqui, do apóstolo João, para nós encerrarmos. João, ele tratou, não foi da igreja, João, ele tratou dos relacionamentos. João está relacionado com a família de Deus. João vai mostrar os relacionamentos entre irmãos. Ele vai escrever para filhinhos, para pais, para jovens, para toda a família de Deus. João é aquele apóstolo amoroso. Era um apóstolo muito duro. Era um apóstolo, vamos dizer assim, talvez você nunca pensou que João fosse um sanguinário, né? Mas ele foi, ou pelo menos pretendia ser. Quando o Senhor Jesus não foi recebido lá em Samaria,
Lembra o que ele disse para o Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus não foi recebido lá? Senhor, quer que oramos a Deus para que mande fogo do céu e consuma todos? Jesus falou para João: João, de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Entende? Então, o Senhor Jesus conseguiu transformar aquele homem no apóstolo do amor, para ele cuidar de relacionamentos. Quer ver só? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 2, versículo 12 até o 14. 1 João 2, de 12 a 14. A palavra, ela mostra aqui claramente sobre esse relacionamento tão especial que João vai tratar aqui. Porque, irmão, João, ele é completamente silencioso quanto aos assuntos da igreja. Ele fala quase que exclusivamente acerca dos pais, dos jovens e dos filhinhos, né? Os tecnons. Então, e o significado de tudo isso, irmãos, é com respeito a João, é que o seu testemunho é concernente à família de Deus. Ele diz aqui no versículo 12, 1 João 2,12: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Vocês estão seguros em Cristo Jesus. Filhinhos, nunca se esqueçam disso. Estou escrevendo para vocês porque os vossos pecados não é que vai ser perdoados. Toma posse disso. Eles são perdoados. Agora vocês têm que almejar esse crescimento. Versículo 13, ele está escrevendo aqui para quem? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem aquele que existe, pais. Escreve aqui para jovens: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Está vendo aqui, irmãos? Os jovens são fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vocês vão vencer ele continuamente por causa da palavra. Isso é tão maravilhoso. E aqui, se você ler essa carta com bastante cuidado, você vai perceber que ele vai tratar de relacionamentos, de amor entre irmãos, uns aos outros. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Capítulo 3 de João, olha só o versículo 10. 1 João 3,10, a palavra diz assim: quer saber se você é um filho de Deus ou se é filho do diabo? Escute o que João está dizendo aqui. 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Está certo? Está claro aqui? Então ele vai tratar desse relacionamento, né? Olha só o versículo 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Está vendo? Olha o versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Irmãos, já falei uma vez aqui para vocês, nós amamos uns aos outros. Você ama seu irmão? Nosso irmão tem dificuldade. Nosso irmão às vezes é chato. Nosso irmão, puxa vida, parece que não aprende. E Paulo fala: colhei o que é débil na fé. Irmãos, nós não nos importamos. Nós temos dificuldade de se relacionar um com os outros. Você acha que esta é a igreja que o Pai propôs para nós? Eu sou cristão aqui, eu e minha esposa. Vocês dois são cristãos aqui, você aqui. Não, nós temos que nos mesclar uns com os outros, levar as cargas uns dos outros. É que Deus diz na sua palavra. Mas tem coisas que mexem conosco, tem coisas que nos ferem, nos machucam. Meus irmãos, amar uns aos outros. Mas eu não consigo, eu também não consigo. Fala: Senhor, teu amor já foi derramado em meu coração pelo teu Espírito, me habilita a amar o meu irmão. Olha o versículo 16 aqui.
1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está vendo aqui? Olha o 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, no corpo de Cristo, na vida da igreja, ninguém pode padecer necessidade. Se alguém do corpo de Cristo padecer necessidade, esta não é a igreja de Cristo. Pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Cristo. Porque é a nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. Não só nas necessidades físicas, nas espirituais, nas emocionais. Porque tem muitos irmãos que têm desequilíbrio emocional, sensível demais, entende? Tem que ser tratado com amor, com carinho. Nós precisamos disso, irmãos. Nós somos intolerantes, irmãos. Nós olhamos para o nosso Pai Celestial, imagina só. Quando nós olhamos para Ele, lemos o salmista dizendo para nós o seguinte: olha, que Deus não levou em conta os nossos pecados. Imagina se Ele levasse em conta, irmãos, onde nós estaríamos hoje. Mas Ele nos amou e nos deu um mandamento, que amemo-nos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmão, nós somos muito duros. O sistema do mundo tem feito com que a nossa mente seja cauterizada e o nosso coração não expressa nenhum amor. Nós gostamos de receber o amor de Deus, mas exalar o amor de Deus numa prática, nós temos muita dificuldade. Muita dificuldade. Temos que considerar isso aos pés do Senhor. Versículo 18. Olha aqui, irmãos, que palavra preciosa. Filhinhos, não amemos de palavra, ou seja, eu te amo, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Está vendo aqui? É nisto, amando os nossos irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha o versículo 18 deste mesmo capítulo aqui. No amor não existe medo, antes perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, você teme amar o seu irmão? Às vezes nós amamos condicionalmente, né? Vou dar um voto de confiança, vou te amar, vou cuidar de você, mas se você pisar na bola, é uma vez só, não é assim? Irmãos, Ele nos amou e fez tudo por nós. Só pediu uma coisa para nós: que vocês amem uns aos outros. Amar um ao outro é cuidar um do outro, é ter responsabilidade com o seu irmão, com a sua irmã. Isso existe em nós, irmãos. Isto é real em nós, isto é verdade em nós. Então, para nós encerrarmos, só para lembrar, Tiago fala do sofrimento, né? Pedro fala do reino, Paulo fala da casa de Deus e João fala da família. Então, que o Senhor abra o nosso entendimento para nós conhecermos mais e mais ao Senhor, conhecermos a sua palavra e praticá-la, Amém. Vamos orar. Amado Pai, nós precisamos, ó Pai, ser conquistados em muitas áreas da nossa vida. O Senhor sabe da dificuldade que nós temos de nos relacionar com os nossos irmãos. Pai, eu fico pensando, hoje, de uma forma geral, a Tua igreja aqui na face da terra, não apenas aqui em Sidrolândia, Pai, mas em todos os lugares. Sei que existem muitos irmãos que têm dificuldade de amar uns aos outros. Como que será diante do Senhor? Como que será na glória? Oh, meu Pai, abra os nossos olhos para nós vermos a realidade, que Tu és um Deus que é sério,
que o Senhor exige de nós obediência, porque o Senhor colocou em nós a obediência, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único capaz de fazer com que nós venhamos a obedecer. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Trata conosco onde precisa ser tratado. Corrige-nos onde precisa sermos corrigidos. Quebranta-nos, ó Pai, e operas a cruz profundamente em nosso interior, levando-nos a colocar a nossa boca no pó, para reconhecermos que Tu és soberano sobre todas as coisas, que o Teu amor foi colocado e derramado em nosso coração pelo Teu Espírito, para nos sermos habilitados e capacitados a amarmos uns aos outros. Pai, entregamos essa semana nas Tuas mãos. Não sabemos se vamos estar aqui na próxima reunião, Pai, mas confiamos a Ti todos os cuidados dessa vida. A Ti pertence o amanhã. Não sabemos se haverá amanhã, mas a nossa esperança, ela é viva, ela é segura, porque é o Cristo. Nós temos a esperança da glória. Mas enquanto estivermos aqui, Pai, que nós venhamos fazer a diferença. Guarda-nos em Teu nome, Pai. Leva-nos guardados para os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.